não existiu a maldade do Estado. O Estado que disse que vai proteger é ele mesmo, quem mata é ele mesmo. Eu queria que eles pagassem pelo que eles fizeram. Foi a última vez que eu dei colo ao meu filho morto, gelado, em cima de uma maca, porque foi essa a oportunidade que o Estado me deu. Meu nome é Elizabeth Oliveira, eu sou a mãe do Vitor Oliveira, moradora de São João de Meriti. Meu nome é Maria Angélica Bernardo da Silva Dias, tenho 49 anos, sou moradora da Baixada Fluminense, Nova Sul. Meu nome é Marília Cristina Paes Lima, tenho 45 anos, sou mãe de 6 filhos, o qual 2 foi assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Meu nome é Renata Guiar dos Santos e tenho 53 anos. Meu nome é Lucimar de Jesus, eu também sou de São João de Meriti, sou mãe de Vitor Hugo de Jesus Pires. Sou moradora da Baixada Fluminense, Nova Sul. Perfeito. E o que você faz com sua educação no seu dia a dia? No momento, eu sou do lar, nesse momento, né? Depois que meu filho veio a falecer, meu mundo caiu, né? Eu larguei a faculdade e também eu pedi desconto de trabalho. Então, se você puder relatar pra gente o que aconteceu com você, com sua família, nas suas palavras. Dia 14 de outubro de 2018, o dia foi normal, né, como outros. E aconteceu da gente estar comemorando 18 anos da minha filha, faria estar fazendo 18 anos, e a gente resolveu não fazer nenhum bolo, porque a gente tinha perdido um familiar, eu perdi uma cunhada, então, em respeito ao luto do meu irmão, eu falei que a gente não faria nenhuma comemoração, né? Eu sou cristã, tenho os meus filhos também, e naquele domingo, ao voltar do culto, a gente iria comer uma pizza, né? E comemorar os 18 anos dela. Aquele dia foi um dia normal, minha filha não tomou café da manhã, porém ele fez um trabalho para uma das vizinhas e ao retornar, mais ou menos umas 12h40, eu senti muita dor de ouvido e coloquei o remédio, ele ficou ali no meu colo deitado, como era de costume. E aí a dor não passava, ele foi deitar, adormeceu cantando uma música, no qual ele estava. E nesse período do dia, almoçamos, rimos, brincamos, e ele acordou faltava 5 minutos para as 18 horas. Eu já estava arrumada, ia partindo para um culto, e junto com uma prima, que hoje não está mais conosco, né? E meu esposo. Ele acordou, falou que queria almoçar, eu falei que o almoço estava no micro-ondas, porém ele já tinha colocado um outro prato e aquele ele comeria mais tarde. E ali a gente interagimos, brincamos, mas ele resolveu ir no cyber, né, no Low House, né, do cunhado, e falou que ia mexer um pouco no Facebook, e foi na esquina da minha rua, onde nós moramos. E ali me dirigi para o culto, passei por ele, onde ele me saudou, falando: mãe, eu te amo. Porém, foi aquela última
vez que eu escutei a voz do meu filho. Fiz o caminho da igreja, que era outra rua, porém não era a congregação onde eu congregava. E ali no culto, senti uma forte dor no peito. E no momento eu coloquei a mão e falei: Deus, guarda meus filhos. E aí surgiram vários disparos, as pessoas ali do culto, senhoras, estavam apavoradas, e comecei a acalmá-las. No momento, quando as minhas filhas correm, né, dizendo que ele tinha sido baleado. 4 ruas de onde eu estava, 4 ruas de onde nós moramos. E ali a gente chegou, eu fiquei num período de muita revolta, porque o seu amigo tinha sido socorrido e eu queria explicações por que ele estava ali. Queria entender porque ele não tinha sido socorrido. Só o amigo. Começou, né, a busca de qual carro levaria, qual carro socorreria. Porém, a ambulância chegou e constatou que ele já não tinha mais vida. Agosto de 2017, exatamente no dia 3 de agosto de 2017, o meu filho Anthony, que então tinha 25 anos, foi assassinado no Morro do Cocô, em Queimados. Ele não foi assassinado por policiais, mas sim por bandidos lá do morro, né? E ele ficou sumido durante 3 meses. E aí eu e minha filha, numa busca incansável, porque a gente viu que a polícia em si ela não investiga muito. Eu ia na delegacia todos os dias, mas ele sempre, né? Agora não dá. Então eu resolvi, por conta própria, começar uma investigação, porque eu queria, na verdade, saber o que tinha acontecido com meu filho. Então, depois de 3 meses, eu consegui subir o morro, que ele estava num cemitério clandestino, e consegui recolher no dia 14 de novembro, se eu não me engano, dia 14 de novembro, eu consegui recolher os ossos dele nesse morro. Eu acho que o meu contato com letalidade policial, ele é um contato, enquanto morador de favelas, ele é um contato contínuo e desde que eu me entendo por gente, assim, né? Acho que desde de saber que morreu alguém ou dos corpos que a gente passou em algum momento e viu, a ter um amigo, um colega e um primo mortos pela polícia do estado do Rio de Janeiro. O meu contato com a letalidade policial, enquanto homem negro e favelado do Jacarezinho, ele vem desde da nossa concepção enquanto indivíduo, né? Acho que quando você constrói a primeira noção do que é ser um indivíduo, enquanto jovem ou adolescente, pré-adolescente, você já tem um contato direto com a letalidade policial enquanto homem negro e favelado. Óbvio que hoje, enquanto advogado, coordenador de uma organização e ativista de direitos humanos, hoje há uma outra dimensão desse alcance, dessa troca, ou de como isso chega até mim, no volume que chega também, de fato. Mas, na verdade, é uma continuação, né? A ter um contato ou ser confrontado com a letalidade policial, e aí ser confrontado no seguinte sentido, assim, é saber que ela existe e saber que você é um alvo dela. Não é só saber que ela existe. Talvez saber que ela existe todos nós saibamos, mas se perceber como um possível alvo dessa letalidade, dessa violência policial, que é o grande X da questão para uma pessoa negra, né? Então esse contato vem muito nessa violência de perceber que não só ela existe, mas como ela também pode te alcançar e que você precisa cotidianamente estar preocupado com isso. Em junho de 2018, era a época da Copa do Brasil, igual vai ser agora. Então, nesse dia, foi o primeiro jogo do Brasil que teve. Era um domingo. Aí meu filho estava lá
em casa, brincando, ele tinha um lava-jato. Aí ele foi, falou, eu falei pra ele assim, Vitor, vem ver o jogo. Ele falou assim, não mãe, eu não vou ver o jogo não, porque tem muito carro para terminar. Ainda tinha mesmo, vários carros para ele terminar. Quando terminar, eu vou aí ver com você. Eu falei, aí já acabou. Aí o jogo começou e ele continuou lá no lava-jato dele, lavando os carrinhos dele, fazendo lá o que ele tinha que fazer. Aí, quando terminou o jogo, eu falei, agora vamos lanchar. Aí ele falou, mãe, você não acostuma não, tá? Mas hoje eu vou pagar o seu lanchinho, que era um bolo de aipim, que a vizinha ela vendia, muito bom. Aí ele, eu vou pagar teu bolinho hoje, mas tu não fica acostumada não, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz o café, ele foi lá, comprou esse bolinho com a vizinha e trouxe. Aí nós lanchamos tudo ali, conversamos, brincamos e ele saiu pra porta. Ficou sentado no portão, eu não vi o Vitor sair. Aí ele pegou e saiu lá. Aí passado aí uns 20 minutos, tinha pouquíssimo tempo, que eu falei pra ele assim, olha, você não come muito, que daqui a pouco vai ser a hora do seu jantar. E ele tinha diabetes, ele tinha que tomar insulina. Aí eu falei, quando eu encher sua seringa de insulina, você vai ficar aí chorando. Aí ele, não mãe, já vou eu vou comer só um pouquinho, porque ele tinha a quantidade para comer. Aí ele comeu o bolinho, aí a gente dava um tempinho para ele poder tomar insulina e jantar. Aí ele ficou no portão para fazer o tempo. Aí, daqui a pouco, levou uns 20 minutos, veio uma colega dele, uma amiga dele. Ô tio. Eu falei, o que foi? Aí ele, vem aqui que mataram seu filho. Eu falei, não, meu filho estava aqui lanchando agora. Aí ela, vem tia, vem, corre. Aí eu sentei, nunca andei de moto, nunca tinha andado de moto até aquele dia. Sentei na moto e ela foi e me levou lá nesse lugar. Chegando lá, o Vitor já não estava mais. Aí veio outra menina e falou, não tia, seu filho está vivo, seu filho não está morto não, toma aqui o chinelo dele. Você vai lá no hospital que você vai ver que seu filho está lá. Aí ela me deu um chinelo e assim eu fui. Ela me botou na moto de um menino que eu também nem conhecia. Ela falou, leva minha tia lá no hospital onde eles levaram. E aí o menino me levou. Aí chegou lá, ninguém deixou eu entrar e demorou muito para eu poder entrar. Não pude entrar, não me deram notícia, não falavam nada. Até que quando eu me afastei um pouco, eles começaram a me chamar. Aí me chamaram, aí eu entrei lá, aí que eu confirmei tudo. Vi que era o Vitor. Aí fui fazer os trâmites. Fui assinar os papéis e as pessoas me chamaram. Para que eu fosse assim, eu era levada de um lugar para o outro. Que eu não sabia o que eu ia fazer. Não sabia como eu ia agir. Eu fiquei pouco ali com meu filho. Aí depois minha família me levou para a delegacia, que a assistente social pediu para mim assinar os papéis, me deu os documentos dele, mandou que eu fosse para a delegacia. Ela falou, você tem certeza que seu filho é inocente? Eu falei, sim. Aí ela, então vai para a delegacia. E aí minha família me levou. Começaram a me levar. Aí eu fiquei lá, os policiais ainda não tinham chegado. Ficamos esperando. Primeiro, eles tiveram que chegar. O delegado ouviu o primeiro depoimento dele. E depois pediu para mim vir embora. Falou que ele tinha falado que foi um tiro acidental. E que ele iria me ouvir, mas não naquela noite. Já eram 4 horas da manhã. Ele pediu para mim vir para casa, resolver tudo e depois voltar lá. E assim eu fiz. Eu fui para casa, aí depois que eu consegui fazer o enterro, que eu fiz tudo, aí eles me ligaram para eu voltar lá. E aí eles me ouviram, começaram a investigar o caso. Estou investigando até hoje, porque o Estado investiga, mas... O que aconteceu no dia 21 de dezembro de 2018, estava acontecendo próximo à minha casa um torneio de futebol, onde nesse dia era a final desse torneio.
Ele, 4 horas da tarde, teve uma operação no lugar onde eu moro, operação policial. Deu tiro, todo mundo saiu, ficou dentro de casa. Aí voltou a ficar tudo normal. Quando foi à noite, o torneio começou a acontecer normal. Quando terminou esse torneio, em comemoração, houve muito fogos, muito tiro, muito fogos em comemoração. E meu filho tinha ido para a casa da esposa, próximo onde a esposa morava, onde ele morava com a esposa dele. Sentou numa calçada, ali ficou conversando, chamou um amigo para ficar conversando, para não ficar sozinho. E houve essa comemoração, esse tiro pro alto. E ali meu filho foi alvejado com um tiro de fuzil, porque eu acredito que os polícias ficou com medo, que estava dentro dessa casa desde 4 horas da tarde, e já eram 11h30 da noite. Ele tomou um tiro, eles deram para ele sair de dentro dessa casa, ele deu um tiro nele que estava sentado na calçada. Eles por cima do muro, atirou nele, o tiro pegou daqui, transfixou aqui, saiu aqui. Ele veio a falecer. No dia 9 de março de 2022, aproximadamente meio-dia, meu filho foi para uma comunidade próxima aonde nós moramos. Ele foi com os amigos nesse lugar, só que nesse lugar estava tendo uma disputa territorial entre miliciano e traficante. Ele foi porque era um lugar onde ele tinha conhecido. Ele foi nesse lugar. Chegando lá, por volta de 1h da tarde, teve uma operação policial nesse lugar. E meu filho, sabe tudo que eu tenho passado com a perda do Jefferson. Ele simplesmente, quando teve essa operação policial, ele correu, se escondeu dentro de uma casa tentando se salvar. Porque nós sabemos, nós que moramos em comunidade, sabemos como é o tratamento nesse tipo de operação. Ele correu nessa casa, achando que estava protegido, creio eu. Ele foi alvejado. E adentrando nessa casa, acredito que, achando que estava seguro, os policiais entraram dentro dessa casa e executaram ele dentro dessa casa com um tiro no peito, de fuzil a queima-roupa. Foi as palavras do rapaz que mora na casa, falou para mim. Eu não sabia que era meu filho, que estava naquele lugar. Quando eu ouvi os tiros, sabia que ele tinha ido naquele lugar, eu fui. Porque não estava conseguindo contato por telefone com ele. Chegando lá, o rapaz foi nessa casa, viu uma movimentação de polícia. Fui, perguntei ao rapaz, dono dessa casa. Ele falou assim: senhora, eles mataram um menino dentro da minha casa, um rapaz dentro da minha casa com um tiro de fuzil a queima-roupa. Não respeitaram a mim, meus filhos, que eu tenho uma filha deficiente, um filho pequeno. Eles executaram esse rapaz dentro da minha casa com um tiro de fuzil no peito. Eles mataram ali meu filho sem direito à defesa. Eles executaram meu filho. Eles condenaram, julgaram e mataram. Por ser pobre, preto, favelado. Eles ali decidiram que ele deveria morrer. A impressão que fica, principalmente em operações policiais que resultam em muitas mortes, e mesmo em outras menores, é que a polícia, quando entra em certos locais, comunidades mais pobres, ela não entra para prender ninguém, parece que entra para matar. Em atividades que eu desenvolvo principalmente no Instituto dos Advogados Brasileiros, porque nós estudamos essas questões, elaboramos pareceres, tanto na Comissão de Direito Penal, que eu presido, como na Comissão de Criminologia, vamos em alguns casos envolvendo aqui. Um dia em que o Vitor Hugo e o Vitor Oliveira foi assassinado,
estava acontecendo, como Elizabeth relatou, era o primeiro jogo da Copa de 2018, dia 17 de junho de 2018, às 6 horas da noite, terminava esse jogo, que era o primeiro jogo, que tinha se iniciado às 3 horas da tarde. Nesse dia, a minha família se preparava para ir assistir o jogo na casa do tio do meu filho, irmão do meu esposo. E ele, de manhã, ele se encontrava com o Vitor Oliveira na casa da Elizabeth, onde ele estava lavando o carro, lavando as motos e ajudando o Vitor. Eles passaram um dia juntos e foram assassinados juntos à noite. E quando foi no horário mais ou menos de 3 horas da tarde, ele chegou em casa, que era muito próximo da casa do tio e da casa da Elizabeth também. Ele chegou em casa e falou assim: mãe, meu tio chamou pra gente assistir o jogo lá, a senhora vai? Falei: vou sim, filho. Ele falou: ah, então vamos. Eu falei: eu já tô pronta. Ele: ah, mãe, eu tô cansado, daqui a pouco eu vou. Vai na frente que eu tô indo. Então eu fui na frente. E ele até perguntou assim: será que minha tia vai fazer churrasco hoje? Falei: tá bom, chega lá, eu vejo e te aviso. E eu cheguei lá na casa do meu cunhado, sentei na varanda, onde estava todo mundo fantasiado, né? De verde e amarelo, eu tinha levado umas perucas e tal. E a gente sentado ali, eu tava passando mensagem para ele de costa do portão, para avisar para ele: olha, sua tia fez churrasco, então vem para almoçar, hoje é churrasco mesmo e tal. Aí eu só senti alguém por trás assim pegar o celular, porque ele brincava muito comigo, né? E falou assim: tá mandando mensagem para quem, novinha, né? Ele tinha assim um carinho, muito, um jeito de brincar, era muito brincalhão, era muito carinhoso. E ali ele sentou do meu lado, a gente almoçou, a tia dele colocou comida para ele e tal. Eu lembro que nesse dia ele sentou, o tio dele estava sentado, e ele sentou entre as pernas do tio. E o tio fez um carinho nele, né? Ficou fazendo carinho na cabeça dele. E depois o tio veio a relatar, né? O tio Marconi veio relatar que foi um momento que ele viveu com meu filho que não costumava viver direto, né? Do meu filho parar, da gente estar todo mundo junto. E o meu filho falou assim: a primeira vez que ele sentou no meu colo, né? Porque foi praticamente sentar no colo ali, entre as pernas do tio, e o tio fazer carinho na cabeça dele. Então foi um fato que ficou muito marcado na vida do tio dele também. E a gente almoçou e eu lembro que ele sentado do meu lado, ele falou assim, eu com o celular na mão, ele falou assim: bora tirar foto? Novinha. E eu falei: bora, filho. E eu tirei 4 fotos com meu filho, cerca de 1 hora antes dele ser assassinado. Foi meus últimos momentos com ele. E terminou o jogo por volta de 6 horas, às 18 horas mais ou menos. Ele debruçou no muro e falou pra mim assim: mãe, pega um espetinho de coração pra mim. Essas são as memórias que eu tenho do dia. Os últimos momentos com ele em vida comigo. E ele pegou, eu dei um espetinho de churrasco pra ele, ele olhou pra mim, e eu lembro que ele balançou assim, olhou pra mim e falou assim: mãe, eu adoro coração. E cerca de 1 hora depois, meu filho foi assassinado com um tiro no coração, que atravessou o coração, se instalou no pulmão aquela bala, e meu filho morreu com hemorragia interna. E assim ele saiu, ele falou assim: tchau, mãe, eu já tô indo. Até fez assim: tchau, mãe, eu já tô indo. E eu falei pra ele: não demora, filho. E ele: não, mãe, a gente não vai sair não.
eles tinham combinado que depois do jogo se encontraria na casa de uma amiga para uma resenha, né? Que era na rua seguinte, bem próxima de onde a gente morava. E ali ele se despediu de mim de novo. Tchau, mãe, eu já tô indo. E foi a última palavra que o meu filho falou comigo diretamente. Quando foi por volta de 7 horas, a prima dele chegou na porta, desesperada, e ela chamou assim, pai, 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 pai. Essa prima era um xodó dele. E ela, para não falar alto, para mim não ouvir, ela falou baixo pro pai dele, deram um tiro no Vitinho. Só que eu li os lábios dela de longe. E aquilo ali veio como uma avalanche de gelo. Meu mundo desabou. Eu vi o chão abrir e eu ser enterrada viva. Nada poderia ser pior na minha vida do que receber aquela notícia. E ali eu saí correndo, me seguraram e falaram pra mim, ele já foi pro hospital. Já levaram ele pro hospital. Calma, seu filho tá vivo. Já levaram ele pro hospital. Teu filho tá vivo. E eu naquele desespero. Todo mundo, calma, calma, eu me solto, pelo amor de Deus, me solta. E eu saí correndo pela rua descalça. Eu lembro que eu estava com uma bermuda caindo e eu fui direto para casa, joguei um vestido por cima e já tinha a vizinhança com carro na porta. Meus vizinhos já estavam com carro para me levar em seguida, porque o pai dele já tinha ido na frente para socorrer ele. Porque segundo o relato, quando atiraram neles dois, o Vitor Oliveira já ficou deitado no chão. Segundo todo mundo fala, já sem vida. Mas o meu filho ainda chegou a ser socorrido. Meu esposo socorreu meu filho, colocaram ele no carro, o qual foi muito difícil passar porque os policiais não queriam deixar que socorresse. Eles não queriam tirar a viatura da frente para o carro passar e socorrer meu filho. E a população toda em cima, porque os dois meninos eles sempre foram muito queridos e conhecidos no local. Meu filho chegou, quando a gente foi morar lá, meu filho deu os primeiros passos naquela rua. E eu costumo falar que meu filho foi assassinado no quintal de casa. E a gente não tem segurança nenhuma. Porque o Estado que diz que vai proteger é ele mesmo quem mata, é ele mesmo quem condena, é ele mesmo que é o algoz das nossas vidas. E assim foi. Ele foi socorrido pelo pai, pelo primo, um carro de pessoas conhecidas lá que disponibilizaram para tentar salvar a vida do meu filho. E eu já cheguei, eles deram entrada na emergência de São João de Meriti, no Meriti, e quando eu cheguei e já entrei direto para a emergência. Quando eu cheguei na porta, havia os médicos em pé. E ali, assim, para eles, eu vi o desespero chegar ainda mais forte, porque se os médicos estavam naquela porta ali, fazendo o quê? Era para estar lá dentro, se meu filho estivesse vivo, tentando salvar a vida dele. E ali eu vi que meu filho estava morto. E eu falei assim, fala que meu filho está vivo. Fala para mim que meu filho está vivo, pelo amor de Deus. Mas não foi a resposta que eu recebi. Uma médica olhou para mim e falou assim, infelizmente, não houve mais nada o que fazer. Seu filho entrou em óbito
Assim que eu estava dando entrada aqui, ele não resistiu. Ele não resistiu à maldade do Estado. Ele não resistiu a um Estado genocida e falho que, ao invés de garantir a vida, é ele quem mata. A gente não se sente seguro onde a gente mora. Um Estado que coloca uma Então, eu acredito que a gente já passa por uma dor terrível, que dilacera a nossa vida, nosso coração. Então, eu acredito que eles tinham que ter um órgão que essas coisas funcionassem assim, mais rápido. Porque você imagina uma mãe viver uma luta igual eu estou. Tem um mês que eu peguei o atestado de óbito. Já tem 5 anos do meu filho morto. Entendeu? E agora eu estou me esbarrando que eu não posso ir lá tirar o meu filho porque eu não tenho dinheiro para fazer o enterro. Então, eu acredito que teria que ter, a gente tinha que ter mais assistência, eles tinham que olhar para a gente com outro olhar, fazer com que as coisas andassem mais rápido, para que a gente pudesse resolver isso e não demorar tanto tempo. Entendeu? Para mim, a justiça seria essa. Complexa. Pensar em conceito de justiça em relação a isso, é claro que eu só posso falar como profissional do direito em justiça em termos formais, né? Apurar os excessos, né? Se ações policiais foram além do que a lei permite e investigar e responsabilizar na forma que a lei prevê. E resolve o problema, ou pelo menos melhora o problema, é um investimento muito maior, longo, que é educação, que é redução de desigualdades, e etc., que é uma questão política e que os políticos não têm muito interesse. Racismo, de opressão de população pobre. Isso vem desde o início da história brasileira, desde a criação da polícia. A polícia foi criada para isso, para conter pobre e preto. Não estou falando que os policiais sejam todos, ou tenham essa visão. Eu estou falando de uma maneira mais ampla. A polícia é utilizada para isso, é utilizada pelos governos para fazer essa contenção. Mata, eu não estou falando do policial mata, quando a polícia mata. É uma questão cultural, né? Porque os próprios policiais, na sua maioria, têm a mesma origem, são pobres, são pretos e tal, mas, apesar disso, eles atuam com essa concepção de fazer justiça com as próprias mãos também. Eu não sei como uma mãe de uma vítima de violência policial, um rapaz seja morto e seja inocente, trabalhador e tudo mais, encontrar justiça de alguma maneira, mesmo que haja uma condenação criminal. Acho que vai continuar sofrendo o resto da vida, como toda mãe que perde um filho. Então eu acredito que tem que mudar todo um sistema. O dia que o morador da comunidade descobrir que ele tem direito e cobrar os seus direitos, eu acredito que haverá mudança, né? Porque temos direito. Eles não podem vir aqui simplesmente matar, tirar nossos filhos, nossos entes queridos, por tirar e ficar por isso mesmo.
O dia que todo mundo começar a que perdeu seus entes queridos, vítima de violência, dessa forma, cobrar do Estado que ele venha capacitar melhor os seus funcionários, seus policiais, de repente a gente vai mudar essa visão de vida. Eu cresci gostando muito do direito, né? Era um sonho, né, que nunca ficou de fora da minha vida, porque meu sonho era estudar, terminar a faculdade, no Grande Barco da Lapa, porque gostava e o sonho de querer ser defensora pública, acreditava muito na justiça. Então, hoje a minha visão não é sobre o direito, o que você estuda do direito, é o que o seu direito de justiça, que ele não acontece. Eu, Maria Angélica, não acredito muito na justiça do homem. E hoje a minha visão é essa, que realmente ao formato que a justiça tem a sua máscara, para mim, continua cego, infelizmente. Porque não existe justificativa para você tirar a vida. Mas que pelo menos eles fossem punidos, cumprissem o seu direito, né, penal, preso, não em liberdade. Não é fácil para a gente que perdeu alguém saber que aquele indivíduo, ele transita, ele continua exercendo seu cargo, ele recebe valores, enquanto aquele que perdeu, ele não é assistido, ele não é visto, ele não foi procurado, porque nós sabemos também que o Poder Judiciário não vai bater na sua porta, né? Mas gente do Estado tira a vida de alguém, seria que o Estado deveria nos procurar, ou pelo menos nos dar um suporte, nos dar uma parada, mas isso não acontece. Então, nesse caso, no meu caso, de tantas outras mães, vós, tias, esposas, eu acredito que ser julgado, condenado e cumprir, para que haja neles uma consciência, ainda que isso não aconteça. A justiça, para mim, ela não é abstrata do juiz que vai julgar aquele caso e decidir se aquele policial é inocente ou condenado. Não é essa análise que me cabe, sobretudo enquanto jurista. A análise que eu faço é: essa justiça, ela é um ponto de bloqueio da letalidade policial, ou ela é um ponto de legitimação, uma ponte da letalidade policial, onde a letalidade policial alcança a sociedade. E aí eu entendo que ela é esse segundo elemento, em que pese dever ser o primeiro. Então, a partir do momento que a justiça reiteradamente não pune policiais violentos, arbitrários, homicidas e todos os demais crimes que são praticados por alguns policiais do estado do Rio de Janeiro, ela está legitimando a atuação violenta daqueles outros policiais. Em 2018, a polícia do Rio de Janeiro matou 1/4 de todas as pessoas que as polícias do Brasil mataram. Por que a gente tem essa discrepância? Porque um estado que tem menos de 10% da população do país inteiro mata 25% de tudo o que as demais polícias no país matam. Isso é muito sintomático, isso é um dado que demonstra de fato em que pé estamos. Então estamos num lugar em que a letalidade policial ela é desmedida, ela é absurda, ela é estratosférica. E não chegamos aqui por um acaso. Não é um lugar em que a população negra, a população periférica, já que de cada 10 pessoas que a polícia mata, 7,8% delas são negras. Então, não é que essas pessoas se colocam mais em risco para morrer. É que o Rio, enquanto esse laboratório de insegurança pública do país, é um lugar em que a letalidade policial se tornou uma questão tradicional, faz parte da nossa existência enquanto sociedade carioca. Então, quando a polícia entra numa favela e mata 28, ela faz isso por alguns fatores.
seja porque a sociedade vai fechar os olhos, seja porque a mídia vai construir uma narrativa que vai naturalizar aquilo, ou seja, e aí principalmente na minha concepção, porque o sistema de justiça criminal vai engavetar aquelas mortes. E aí vai, de maneira direta ou indireta, a depender da concepção individual, vai legitimar aquela violência policial. E aí a gente pode falar mais especificamente da chacina do Jacarezinho. Quando a polícia sobe uma favela e mata 27 pessoas e apenas 2 inquéritos são levados para frente, apenas 2 policiais são denunciados até o presente momento, isso está dizendo muito, de maneira muito clara e nítida, qual é a percepção da justiça com relação a essa letalidade policial. De que matar na favela pode, matar na periferia pode, matar preto, pobre, favelado pode. Então essa legitimação que o sistema de justiça dá é o que faz com que a minha noção seja de que não há sistema de justiça quando o autor do fato, quando possível, o criminoso em questão é uma autoridade policial. Por isso que eu acho que falar em concepção da justiça é até muito. Para mim não há. Não há. E aí corrobora essa análise uma pesquisa que está no livro Indignos de Vida, do professor Orlando Zacconi, que também é delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro, em que ele aponta que 99% dos autos de resistência no estado do Rio de Janeiro são arquivados. Não é que eles são inocentados, eles são arquivados. Então, há uma atuação deliberada e contínua dos atores do sistema de justiça para livrar a barra da polícia. Então não há que se falar em justiça quando o autor do fato é um policial. Justiça para mim hoje seria assim, dar um fim nisso. Eu queria que tivesse um processo e que naquele processo a gente soubesse o que a gente vai fazer. O que aconteceria com eles. Eu queria que eles pagassem pelo que eles fizeram. Mas está difícil. Da concepção de justiça, a conversa com os familiares, né, com as vítimas, ela vai ser muito mais rica. Assim, a experiência que eu tenho, né, com as famílias é uma concepção de justiça não vingativa, né? Não é que as famílias queiram vingança, não é que as famílias queiram sofrimento, né? As famílias elas buscam só o reconhecimento do Estado, né, pelo mal causado aquele ente querido, aquele familiar. Então, é uma demanda de justiça que eu diria que não é violenta, né? Só conseguir o reconhecimento do Estado, porque é tão difícil, né, nesses casos de violência do Estado, que o próprio Estado reconheça que falhou, né? Que a grande luta deles é ter esse reconhecimento do Estado. Então, quando eu vejo, né, essas notícias, e várias vezes a gente está acompanhando, o primeiro pensamento que me vem vai ser difícil. Por mais óbvio e claro que esteja, né, que ali não foi uma simples troca de tiro, que ali houve uma execução, a gente sabe, por experiência, que vai ser um trajeto difícil para conseguir que o Estado reconheça, né, a responsabilidade dele naquele ato. Né? Então, tudo é difícil, tudo é difícil. Existe uma inversão muito grande, quando a gente trabalha com violência de Estado, da vítima se tornar, né, o agressor, digamos assim. Né? Então, já em sede policial, se a pessoa morre numa comunidade com um tiro da polícia, provavelmente, né, aquela pessoa estava atirando, e muitas vezes não é isso que acontece. Então, já existe essa inversão. Então, o primeiro passo é desconstruir, né, essa inversão e desconstruir a imagem de que todo mundo que morre na favela com tiro da polícia é traficante, é armado, estava atirando, que também isso não é verdade, né, em muitos casos que a gente acompanha. Então, o primeiro sentimento que vem é da dificuldade que a família vai ter, né, da frustração da família, da dificuldade também que é nossa, né, por levar à frente várias investigações. Então, é isso. Eu penso que a maior justiça que poderia ser feita nesse estado que a gente vive é
o Estado fazer o papel dele sem tirar a vida de inocentes. Isso seria justo. Vou te falar. Tudo que você faz na vida, você tem o direito de... Se você acerta, você pode ter o direito de consertar. Se você... Assim, tudo você tem uma segunda chance. Para a morte, você não tem. Morreu, acabou. Então, assim, eu acredito que as penas que eles levaram foi uma pena alta, sim, sabe? Mas acredito que teriam que ter penas mais altas, entendeu? Eu acredito que eles... É justiça, eles estão lá presos. Então, enquanto eles estão presos, eu tenho certeza absoluta, assim como meu filho morreu, que eles vão pensar, que eles vão se arrepender, porque o presídio, as pessoas costumam falar, quando a pessoa morre, a pessoa vai para o inferno. Eu não acredito, não. Eu acho que o inferno é um presídio. Quem já viveu lá dentro, quem já foi lá dentro, sabe disso. Aquilo ali realmente é um inferno. Então, eles estão lá, eles estão pagando, né? Igual a assassina ontem estava falando, que ela está há 3 anos e 7 meses presa. E ela está sem ver os filhos dela menor. Há 3 anos e 7 meses. Eu já estou sem ver meu filho há 5 anos. Ela, quando sair, ela vai ter a chance dela ver, dela abraçar, dela beijar. E o que ela fez comigo? Eu não vou ter esse direito mais. Então, acredito que as penas teriam que ser comprovadas, porque às vezes acontece das pessoas ser presas e inocentes. Então, é comprovado todas as instâncias e tal, então eu acredito que a pena deveria ser maior, sim. Aí, sim, seria justiça. Eu gostaria de agradecer muito a Rede de Mães, que essa tem apoiado muita gente. Todas as mães, sou muito grata a todas elas. Queria agradecer também, em especial, uma mãe que também perdeu um filho no domingo, é a Josiane e seu esposo Jorginho. Quero agradecer muito e falar para eles força, muita força, porque eles vão precisar. Sim, tenho algo a acrescentar. Eu acredito que tudo na vida tem um propósito. Se o propósito de ter perdido meus filhos foi lutar para que outras pessoas não venham passar o que eu estou passando, outras mães, ou que a sociedade enxerga o que acontece nas favelas, eu vou fazer. Se esse é o propósito, eu vou lutar, eu vou gritar, eu vou buscar. Se eu puder mudar uma vida, que sequer uma vida, seja uma vida, eu vou mudar. Eu vou tentar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir de acreditar que o mundo é tão mal que a gente não pode requerer mudança. Isso eu tenho comigo, essa vontade de mudar, pelo menos tentar fazer a diferença na vida de alguém. Que eu não venha passar de novo o que eu estou passando com meus outros 3 filhos, o homem que eu tenho, ou minha filha, né? Que ninguém está livre da violência que está o estado do Rio de Janeiro. Uma polícia genocida que só quer saber de matar. Eu não acredito que a prisão resolva, né? A prisão ela é uma solução dada para os desinteressados na resolução de conflitos. Além de ser, obviamente, um instrumento de controle de corpos pretos, pobres e indesejados na sociedade capitalista como um todo. Mas falando desse crime especificamente, a prisão não é um instrumento cientificamente imparcial, né? A prisão nesse país ela é seletiva, então ela é utilizada a partir de interesses implícitos do Estado. Penso que o fim das polícias é, de fato, a solução para combater a letalidade policial. Dentro da estrutura capitalista burguesa branca, só o fim das polícias pode combater a letalidade policial. E aí, não quer dizer que a gente vive num grande cada um por si, Deus por todos. A gente vai construir outras alternativas de resolução de conflitos que não envolvam autoridade policial. Mas pensando nesse caso especificamente, eu entendo que medidas administrativas façam muito mais sentido para buscar
o real objetivo, que é a redução da letalidade policial. Primeiro é a responsabilização direta dos mandantes. Então a gente tem que parar de olhar para o policial e olhar para a justiça, como já foi falado, mas também olhar para os mandantes, né? Então a gente vai olhar para o secretário de polícia, vai olhar para o coronel do batalhão e vai olhar para o governador e para o secretário de segurança pública ou de polícia civil, que é o caso do Rio de Janeiro, que não tem secretário de segurança pública. Então assim, primeiro é olhar para esses mandantes. Entender, não se mata 20 pessoas numa única manhã sem uma autorização de quem comanda. Esse é um ponto. E segundo, eu acho que as soluções administrativas de dispensa das funções absoluta, por exemplo, proibição do porte de armas em qualquer escala da pessoa que cometeu aquele crime, proibição de se aproximar das vítimas, do território, dos familiares, sabe? Essas posições administrativas que esvaziam qualquer perspectiva de poder daquele ente, ela é de fato minimamente eficiente. Porque não adianta aquela pessoa deixar de ser polícia e seguir tendo uma arma e transitando naquele espaço. Ela vai seguir cometendo crimes porque é isso que a milícia faz. A milícia é o êxito de um projeto de plano B para policiais. Policiais, aqui no tema em questão, que a gente vai falar de militarismo em geral. Mas assim, a milícia é um plano B de policiais. Então assim, o policial que foi expulso, o policial que perdeu as funções, o policial que foi esvaziado e que segue tendo porte de arma, segue tendo poder de território, ele vai controlar aquele território e vai seguir mandando e desmandando. Alguma das, e aí não me coloco na posição de dizer a única, mas alguma das soluções que de fato seriam efetivas no combate à letalidade policial, elas vão de responsabilização da cadeia superior dessa operação que resultou numa letalidade policial e esvaziamento total e absoluto das possibilidades daquele cidadão que virou policial. Perda de função, perda de cargo, perda de porte de arma e qualquer perspectiva que possibilite ele a ter alguma gestão naquele território, naqueles territórios onde ele desenvolveu a ação. Eu acho que muitas coisas que a gente pune, né, de forma exacerbada aqui no Brasil não deveriam ter a punição, mas no caso, né, de execuções, no caso de violência do Estado, eu acho que a gente não deve deixar de lado ainda a prisão, a punição, né, tradicional, né? Não que isso seja suficiente, né? Várias vezes as famílias vão comentar e vão trazer da insatisfação do tratamento que elas recebem ao longo do processo. Então, ter algum protagonismo, né? Ter a qualidade delas, mesmo como familiares de vítima, né, reconhecidas ao longo do processo, esse é um ponto importante também, porque o processo penal ele acaba silenciando, né, a vítima numa outra forma, né, de vitimização. Mas eu acho que, em termos complementares, né, a gente poderia pensar em, por exemplo, práticas restaurativas, né, formas mais simbólicas de responsabilização, mas deixar de lado, né, a persecução penal tradicional e a responsabilização, eu acho complicado, porque não é só a pessoa ali, né, que está atirando, é o Estado. Então, é difícil a gente pensar em outras formas de responsabilização ainda, né, que não seja a penal. Seja, foi um traficante, foi um miliciano, foi um policial, mas mataram. Eles não têm esse direito de matar, entendeu? A gente tem uma justiça. A promotora ontem falou isso, que ela não aceita que bandido bom é bandido morto. Porque se bandido fosse bom, bandido morto, para que tem advogado? Para que tem um juiz? Então, o bandido ele tem que ir lá, ele tem que pagar. Ele errou, então ele vai pagar pelo que ele fez. Então, por mais mães com coragem, entendeu? Para poder botar isso, para ir todo mundo e realmente fazer acontecer, fazer ser diferente, entendeu? Mas, infelizmente, isso também acontece, na maioria das vezes, com as pessoas de classe pobre. Não é nem de média, não, é classe pobre mesmo. Porque quando acontece com alguém que tem dinheiro, isso dá uma visibilidade. O pessoal olha, vê, ai, coitada, não sei o quê, e as coisas acontecem.
Mas o pobre tem direito de quê? Você vai bater na porta de quem? Olha quantos deputados a gente tem no Rio de Janeiro. Abriu a porta para mim. Entendeu? Então a gente não tem muito direito. Eu gostaria de falar para o Ministério Público que nós não somos números. Nós somos seres humanos, nós somos vidas. Nós queremos viver. E nós exigimos que o Ministério Público se posicione. Traga uma resposta, não só para as nossas famílias, mas para todas as famílias que necessitam de resposta.